Oi, gente, professor João, estou aqui para comentar a questão 4. A questão objetiva, informação geral é na de direito. E com a temática muito atual, falando sobre o marco temporal e as terras indígenas. Por que esse assunto, principalmente nesse momento, está voltando à tona, né? A gente sabe, todo mundo aí com certeza já ouviu falar justamente sobre a discussão sobre a demarcação, né, de terras indígenas, né? E isso é um assunto que vem reverberado, né, diversas discussões, que a gente pode até mencionar algumas delas aqui. Como a questão, por exemplo, dos agricultores acionarem e alegarem, né, que a quantidade de terras indígenas não é proporcional ao número de povos indígenas que temos no Brasil, e por aí vai. N são os questionamentos. Os próprios povos indígenas, os defensores dos povos indígenas falam que não é sobre os indivíduos em si, mas é literalmente sobre o seu direito originário da terra. Enfim, o que acontece, gente? O que o marco temporal está colocando dentro desse cenário? Ele coloca que, principalmente porque ele surge dentro da teoria sobre a demarcação territorial, que ele coloca que terras indígenas ocupadas a partir da promulgação da Constituição de 1988 daria o direito do indígena usar a terra. Porém, isso foi super bacana, porque aí ele deu o direito, né, constitucional, né, inclusive tendo todo o arcabouço da FUNAI, etc. Porém, o que acontece? Todos aqueles povos que não estavam nessa data da promulgação da Constituição de 88, e aí os povos indígenas, os defensores, enfim, grandes elementos dentro desse circuito alegavam que diversos povos indígenas foram expulsos de suas terras por toda a questão agrária, latifundiária, etc. Que isso que impossibilitou que esses povos estivessem dentro dessa data da promulgação. Então, o que acontece? A grande discussão é, poxa, beleza que o marco temporal ele coloca legitimamente e positivamente o direito dos povos indígenas exercerem a terra, né? Sendo que tem que estar tendo que esse povo tem que estar literalmente em cima da terra na promulgação de 1988. Porém, meio que o questionamento é que todos aqueles povos que foram expulsos antes dessa data são desconsiderados. Esse é o grande questionamento do marco temporal que tem ocasionado diversos embates sociais, a partir de violência física, enfim, e outras arestas, que a busca do povo indígena a partir da legitimidade justamente desses povos que foram expulsos antes da data da promulgação da Constituição de 1988. Em suma, alunos, essa temática é muito atual porque ela gera realmente um embate entre interesses. A gente sabe que o setor agrário e territorial é talvez um dos setores de mais disputa de poder, né? Uma coisa bem Foucaultiana, né? Uma microfísica do poder ali, ou a macrofísica do poder. Mas a gente vê que ainda é um assunto que precisa de muito debate. Haja visto que o quê? A gente, quando fala em demarcação, né, de terras entre povos indígenas, não é só sobre a terra, mas é sobre o resgate, literalmente, de elementos culturais representativos desses povos.